E aí galera, aqui é o JP e a gente vai estudar hoje mais uma função nitrogenada, a função isonitrila, ok? Ela vai lembrar muito de uma outra função que a gente já estudou, a função nitrila. Vamos lá então. O grupo, os compostos da função isonitrila apresentam o grupo isonitrila, também chamado de isocianeto. Então lembra que eu tenho nitrila, chamado de cianeto também, isonitrila, isocianeto. São muito parecidos, tá? A isonitrila com a nitrila. Qual que é a diferença? A posição desse grupo. Então, na nitrila, eu tenho C fazendo tripla N, e é o C que está ligado à cadeia, ao resto da cadeia, ao radical orgânico. Aqui não, aqui quem está ligado ao radical orgânico é o N e não o C. Perceba aqui pelo número de ligações, talvez você estranhe falando assim, nossa, parece que o N está fazendo a mais ou o C está fazendo a menos. Na verdade, o N aqui está fazendo uma dupla com o C, depois uma simples com o resto da cadeia, e essa última ligação aqui é uma ligação coordenada, antiga dativa. Então, aqui eu tenho um composto que não necessariamente vai ter as ligações mais estáveis, por isso a gente vai observar algumas coisas interessantes sobre ele. Então, para saber se é isonitrila, está nessa posição aqui. As isonitrilas são ainda mais tóxicas que as nitrilas. Então, já falei para vocês sobre a toxicidade de nitrilas. Isonitrilas são ainda mais tóxicas. E uma coisa interessante é que, mesmo sendo tóxicas, elas são muito instáveis. Então, quando eu aqueço uma isonitrila, ela é convertida em nitrila. Então, na hora que eu fizer o aquecimento de um composto que tem essa composição, vai acontecer uma troca aqui na ordem dos átomos. Então, ele de isonitrila vai virar uma nitrila, ok? Porque as nitrilas são mais estáveis que as isonitrilas. Bom, a gente não encontra isonitrilas no dia a dia, como, por exemplo, em outros compostos orgânicos a gente encontra outras funções. Mas elas são muito usadas na síntese de outros compostos orgânicos. Então, às vezes eu tenho que usar na preparação para poder chegar em um composto, eu passo por uma isonitrila no processo, ok? Como que é a nomenclatura? Pela nomenclatura IUPAC, a gente tem duas formas de dar nome para isonitrilas. O primeiro, que é o mais comum, número de carbonos, tipo de ligação, terminação O isonitrila, ou um outro que é considerar a cadeia carbônica como um radical e colocar a terminação carbilamina. Isso a IUPAC também aceita como nomenclatura oficial. Como nomenclatura usual, a gente chama o N ligado ao C como isocianeto e depois coloca o radical com a terminação ila, ok? Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, temos aqui, ó, 2 carbonos, ok? E a minha função isonitrila aqui. 2 carbonos. Perceba que eu não preciso considerar esse carbono aqui na hora de fazer a contagem da cadeia. Então, 2 carbonos et, ligação entre esses 2 carbonos an. Então, eu tenho aqui o etano isonitrila, também chamado de etil, esse grupo é o etil, e aqui eu tenho uma carbilamina. Então, esse daqui todo é o etilcarbilamina. Ou, como nome usual, isocianeto, que é esse grupo, de etila, ok? Outra possibilidade, aqui temos aqui o nosso anel benzeno ligado à função isonitrila. O nome desse composto vai ser benzenoisonitrila ou fenilcarbilamina. Perceba que benzeno aqui é isso que está ligado à isonitrila. Ou, como radical, eu considero radical fenilcarbilamina. Também, como nome usual, isocianeto, que é esse pedaço, de fenila. E para a gente terminar, esse último composto, ele tem 6 carbonos aqui na cadeia, então eu chamo esse daqui de hexano, porque é tudo ligação simples, hexano isonitrila, ou se eu quero considerar como um radical, esse aqui é o radical hexil. Perceba que ele é um hexil, ou também chamado de N-hexil, já que todos os carbonos estão numa cadeia normal, não tem ramificação. Então é o hexilcarbilamina, ou isocianeto de hexila. Coloquei o N aqui, mas é opcional, então você pode chamar esse composto também de isocianeto de N-hexila, tá certo? Essa é uma função um pouco menos comum, mas caso apareça, a gente já está preparado para poder identificá-la e nomeá-la.
Fechamos aqui mais uma função orgânica. Vamos para os exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.